Conosco, Fabrício Amaral, ele é presidente da Goiás Turismo e também presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, a Fornatur. E ele está aqui em razão, é claro, né, para falar das ações do governo do estado no que diz respeito a esse assunto, mas também a respeito dessa situação que preocupa a todos nós, né? A natureza que muitas vezes acaba gerando algumas situações um tanto quanto complicadas. Foi o caso do Capitólio em Minas Gerais, em que morreram várias pessoas, e ele, como presidente desse fórum, ele teve até reunião com o ministro para falar a respeito desse assunto, né? O que os agentes do turismo podem fazer para evitar essas tragédias. Tudo bem, Fabrício? Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, prazer estar nessa casa aqui, que eu tenho muito carinho. Pessoa do presidente Reginaldo Júnior, do Paulo, na sua, toda essa equipe maravilhosa, sempre nos trata com muito acolhimento. Infelizmente, a gente está no turismo nos últimos 2 anos, calibrando as ações aí negativas, né? Vem Covid, um desastre humano, econômico, social, o turismo sofreu muito. E agora, nesse período de chuvas, infelizmente, Minas Gerais, minha querida Minas Gerais, para quem não sabe, eu sou mineiro de Patos de Minas, mas coração goiano há 30 anos, tem sofrido muito com as chuvas, mais que os outros estados, e essa tragédia em Capitólio, nós tivemos ontem realmente com o ministro, e obrigado pelo espaço para a gente estar próximo da população, falando de turismo e dando a satisfação em nome do governador também aqui, nessa pasta em nome da Goiás Turismo e do Fórum Nacional do Turismo que eu assumi agora em dezembro. Conosco, Oséias Varão, advogado, analista político. Tudo bem, Oséias? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde também aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais. E é um prazer estar aqui participando mais uma vez dessa mesa de debates, né, que no horário do almoço já se tornou referência aqui no estado de Goiás. Muitas pessoas assistindo para ficarem bem informadas, né, e ouvirem as várias opiniões acerca dos assuntos e dos temas que fazem parte do debate a nível municipal, estadual e federal. Muito bem, e as imagens que nós temos, a gente já vai colocar aí para quem está nos acompanhando na TV Brasil Central, para quem está na RBC FM, na Rádio Brasil Central AM, né, a gente descreve, foi uma queda impressionante, tinha uma pessoa que estava filmando naquele momento. Parecia uma cena de filme, impressionante. Fabrício, como foi essa reunião com o ministro a respeito desse assunto? O que pode ser feito para a gente evitar essas tragédias, Fabrício? Realmente a cena ela é chocante, né? Até a nível mundial, né? Parece aqueles filmes de ficção do Senhor dos Anéis, infelizmente. Poderia ter sido muito maior. Vale dizer que Capitólio, o Lago de Furnas, ali banha mais ou menos 35 cidades. Capitólio é a principal. Dá em torno de 5.000 pessoas por fim de semana. Nós poderíamos ter tido uma grande tragédia, mais do que as 10 vidas ceifadas. E ontem mesmo nós convocamos, aí o ministro prontidão aceitou esse convite, reunimos com o Ministério, Embratur e 27 secretários. E eu acho, Rafael, que infelizmente no Brasil, hoje eu dei uma entrevista de manhã e a gente tem que constatar e tem que ter coragem para falar isso. Precisa acontecer tragédia, muitas das vezes, para a gente tomar alguma posição, né? Não estou falando do estado de Goiás em si, eu estou falando de um histórico do poder público municipal, estadual e federal. Em Goiás nós estamos muito à frente dos outros estados, já estou com um convênio muito desenhado com a federal desde o ano passado para esse assunto de geologia. Coincidentemente eu já estava contratando a federal, da professora, esqueci o nome dela, Joaninha, que é especialista nesse assunto. O fato é o seguinte, o turismo de natureza é muito dinâmico, tem intempéries naturais, tem calor, tem frio, tem chuva, e tem o descuido também das normas e da fiscalização, tem a imprudência de empresas, tem a imprudência do turista, e tudo isso são elementos devastadores que isso aí é um resultado negativo. Ontem a reunião foi nesse sentido, precisamos urgentemente, o Brasil, né, eu como líder lá dos secretários de Estado de todo o Brasil, a gente tem que enfrentar isso para normatizar, atribuir competências, atribuir atribuições, de fato com responsabilidades e apresentar um plano estratégico para a sociedade. Fabrício, mas nesse caso especificamente, qual foi a conclusão que foi chegada com relação a esse episódio? Teria condições de prever que isso poderia acontecer? Pelo que eu vejo, acho que querer encontrar alguém para culpar é no mínimo
colocar chifre em cabeça de cavalo. Veja né? bem, Rogério, a opinião dos geólogos, tá? Porque Sim. existe um inquérito por trás, a gente não pode ter... Leviano Torozés está aqui, sabe disso, tem que ter investigações, Sim, ouvir claro, as pessoas. obviamente. A opinião dos geólogos, inclusive aqui da Federal, é que poderia ter sido evitado. Por quê? É uma região de quartzito, que é uma região extremamente fraturada, né? Ou seja, ela tem mais capacidade de sofrer intempéries naturais do que uma outra característica geológica. É como se fosse um queijo suíço essa região. E com o tempo é natural o desprendimento desse tipo de minério, vamos dizer assim. A natureza já prevê isso, né, Já Fabrício? prevê, isso aconteceria. As imprudências, isso já se tinha conhecimento da deterioração dessa região desde 2012. Desde 2012. Sim. Então... E outra, período de chuva, que é um elemento agravante. Na visão das pessoas lá, dos profissionais. E obviamente que a gente tem que dar as mãos agora para a Prefeitura de Capitólio, dar as mãos para as pessoas que faleceram, mas a gente tem que dizer de forma racional que naquele momento esse local tinha que estar interditado. Essa foi a opinião dos geólogos, baseado num histórico técnico de geologia. Fabrício, em Goiás existem pontos críticos? Rafael, nós estamos fazendo um levantamento agora. Nós temos regiões como a Chapada dos Veadeiros e Terra Ronca que têm características similares em relação à proximidade com rochas, com cavernas, com cachoeiras, né? Eu tenho estado em contato com profissionais de ponta aqui em Goiás. Nós temos o Ion Davi, que é um dos grandes profissionais de todo de aventura. Eles têm o hábito muito de estabelecer sistemas de segurança, certo? Mas nós não temos nos poderes público municipal hoje e estadual, eu digo estadual porque nós não somos donos dos territórios municipais, então a gente perde um pouco a competência sem tirar a nossa responsabilidade. Nós não temos um protocolo rígido de geologia, não. O Brasil não tem. A verdade é essa. Quando eu digo Goiás só na frente, eu já estou contratando a Federal justamente para me apresentar. Fabrício, terra ronca nas cavernas do Nordeste goiano. Não vá naquela região, por isso. Ou vá, ou tem que ter um guia, ou tem que ter um condutor. É monitoramento a cada 6 meses. É um trabalho altamente especializado. Nós já estamos encaminhados, mas o cenário atual é que o Brasil não está preparado para esse tipo de situação. Muito bem, 3201-7720, o ouvinte, o internauta, o telespectador participam conosco sempre. Rafael, boa tarde. Aqui é o Paulo Antônio de Oliveira. O prefeito Rogério Cruz e a família estão com Covid, apesar de estarem vacinados. Preocupante essa situação. Mas, para a sorte dele e da esposa, não dependem da saúde pública de Goiânia, que é sempre caótica. Aqui, os nossos telespectadores, ouvintes, internauta, falam de todos os assuntos sem censura, sim. É a comunicação. Boa tarde, na hora do almoço, na melhor companhia, bem informados. A Shirley, do Jardim Vila Boa, que sempre nos acompanha na RBC FM. A gente tem mostrado aqui, secretário, e a gente tem falado, né, chamando de secretário, mas é presidente, mas tem a mesma força, né, o mesmo poder de um secretário de Estado. A gente tem mostrado na cidade de Goiânia, na cidade de Aparecida, muitas árvores. Eu sei que não é a sua área, né? Mas é só para ilustrar. Muitas árvores doentes. E a nossa equipe de reportagem tem mostrado que se não tiver intervenção, a árvore vai cair e vai ter uma tragédia anunciada. Nesse sentido, a Goiás Turismo se antecipa para que não aconteça uma tragédia. Tem que agir rápido e agir antes da tragédia, presidente. Não tenha dúvida, Rafael. Esse é o papel do poder público, normatizar, fiscalizar, regulamentar, né, intervir em áreas públicas, pensar no coletivo. Depois que morreu, aí fica muito complicado, né? E aí a gente vai lá no Rio de Janeiro, nas escolas, que morreu, matou tanta gente. Vai num outro acidente turístico que o barco virou, que era ilegal, que matou tanta gente. Então, assim, nós precisamos assumir essas responsabilidades do poder público para não acontecer essas tragédias. No turismo especificamente, eu não tenho que barrar o turismo nos lagos ou nos rios, uma coisa. Eu simplesmente tenho que ter normatizações. Nós temos hoje Bonito, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que é um case de sucesso, que todo mundo não faz turismo sem seguro, ninguém sai de casa sem guia de turismo. Então, existem normas simples que a gente precisa implementar para não perder alguém. Isso vale para o poder municipal, isso vale... Nós não temos tempestades, nós não temos terremotos e coisas similares, mas nós temos muita chuva. E chuva que acontece sempre na mesma época do ano. Então, por que não se planeja nesse sentido? Sem dúvida alguma, quero agradecer muito a presença do Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo. Nesse finalzinho,
Eu gostaria que você falasse, Fabrício, a respeito da retomada do turismo em Goiás, né? O turismo está pulsando em Goiás nesse momento, não está? Pirenópolis, Caldas Novas. Tem muito turista, influenza que tá vindo aí, H3N2. E aí, Fabrício? É muita coisa boa. Não joga água no chopp, não, Rogério, pelo amor de Deus. Rogério, obrigado pela visão. A visão equilibrada da não aglomeração. Eu trago aqui a brincadeira, né? Eu deixo a coisa mais leve aqui no debate. Com certeza, isso é muito bom. Olha, segundo semestre de 2021 foi muito especial para o turismo, sobretudo de natureza, gente. Voltou muito forte. A pandemia nos levou mais para a natureza, para aquele momento com a família em alguns destinos turísticos. Então, tivemos sim Chapada, Caminho de Cora, Pirenópolis, Caldas tradicionalmente, hotéis lotados, não obstante a pandemia e as viroses de fim de ano que estavam, obviamente, a gente já sabia que aconteceria, né? O nosso grande desafio, Rafael, é harmonizar e equilibrar o lado econômico e social do turismo, que é muito forte. O turismo representa 10% do PIB do país de Goiás, gera muito emprego, gera mais emprego que a indústria, gera mais emprego que a mineração, só perde para o agro no Brasil, mas ao mesmo tempo tem os problemas virais, tem a Covid, tem novas cepas, e nós temos que saber conviver com isso e estabelecer cada vez mais posturas proativas de aglomerações e saber evitar. Por exemplo, Ano Novo. Não se fez Ano Novo em Goiás. Carnaval. Eu, particularmente da Goiás Turismo, tenho conversado com os prefeitos e recomendado não fazer carnaval. A gente tem que assumir essas situações. As decisões são dos prefeitos? Sim. Eu acho que nós achamos, o governador é muito firme nisso aí, que não é momento. Os empresários entendem dessa maneira, boa parte. Ninguém quer fechar as portas novamente. Então a gente precisa ter muita racionalidade nesse momento e tomar essas decisões a quatro mãos. Se depender, então, da Goiás Turismo, para ficar claro, não teremos carnaval este ano no estado de Goiás. Dependendo da Goiás Turismo, nós recomendamos baseado em critérios da Secretaria Estadual de Saúde. Veja bem, não é achismo, não é decisão do presidente Fabrício Amaral. Decisões e recomendações da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério Público para, nesse momento, não ter o carnaval. E a gente tem feito enquetes aqui, né? E a maioria dos nossos ouvintes, telespectadores e internautas acham que, nesse momento, não deveria ter carnaval. Embora, a gente tem que ser muito claro, o Fabrício disse isso aqui, a decisão sempre é do prefeito. O Estado pode recomendar, o presidente da Goiás Turismo pode recomendar, mas a última palavra é do prefeito. Isso vale e sempre valeu também, né, para os fechamentos que aconteceram lá atrás. Cada prefeito tem autonomia de fechar ou não determinados segmentos. Não é isso, Fabrício? Isso foi uma decisão do STF de julho do ano passado, foi até polêmico. Num primeiro momento o Estado estava com essa competência. É importante as pessoas entenderem essa área jurídica também. E o STF, baseado numa decisão de plenário, determinou que os prefeitos tinham a capacidade, salvo calamidades públicas, emergenciais, enfim, que não é o caso por enquanto. Então, hoje é dos prefeitos, a Secretaria Estadual de Saúde recomenda, o Ministério Público intervém quando necessário, mas a decisão dos prefeitos, o Estado está aí para colaborar na melhor decisão. Muito bem. Fabrício, muito obrigado. Você sempre tão didático, tão gentil, e tem se destacado muito nacionalmente, afinal de contas, né? É orgulho para todos nós, já que você comanda um fórum nacional do turismo. Então isso nos orgulha muito. Muito obrigado de verdade pela sua participação aqui no Jornal Brasil Central. E volte mais vezes, Fabrício. Eu que agradeço o carinho sempre de vocês, pessoal. Eu acho que o momento é de muito debate, muita discussão, diálogo e racionalidade, né? Muito complicado, hospitais cheios. Vale dizer, Rafael, que 500 voos foram cancelados, então não se trata só da questão da vacinação, que a gente defende de forma irredutível. A questão atual da gente evitar aglomerações, virou a questão econômica e social. 500 voos cancelados, nós já temos pacotes cancelados do turismo, isso já representa um impacto financeiro no turismo, então o turismo está preocupado sim com vacinação e com cuidados. Esse é o recado que a gente dá em nome do fórum. E vamos brindar o turismo de Goiás no momento certo aí. Um grande abraço.